Bom dia. Shabbat Shalom. O Senhor abençoe com a sua alegria, com a sua paz, com a sua prosperidade que nós temos nele e vem dele. É uma alegria e um privilégio estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos como família de Deus, uns com os outros, à volta da palavra do Senhor Deus, e estamos a terminar, não hoje obrigatoriamente, mas estamos a terminar esta nossa série de pregações na qual nós temos estado a nos debruçar sobre os 4 fundamentos do culto comunitário, os 4 pilares do culto comunitário. E eu relembro, e também para aqueles que não têm estado connosco, eu explico que está relacionado com quais são aqueles 4 elementos que sempre que nós, quando nos reunimos num culto comunitário, culto como igreja, não obrigatoriamente no nosso culto diário, que todos nós somos chamados a diariamente, com tudo o que somos e com tudo o que fazemos, cultuarmos a Deus, mas nós, tal como a Bíblia nos ensina, nos manda, nós separamos, e em particular nós temos a liberdade de separar o dia do Senhor, o dia em que lembramos que Jesus ressuscitou, para o dia em que nós nos reunimos, para juntos como igreja cultuarmos ao Senhor. Então quais são os 4 elementos que não podem faltar sempre que nós nos reunimos? Para dizermos que estivemos aqui juntos a entregar um culto ao Senhor, quais são os 4 elementos que não podem faltar? A oração, a palavra, os cânticos e as ofertas. Então estes 4 elementos não podem faltar quando nós dizemos que vamos ao culto, não é? Como nós temos estado a dizer, vamos ao culto. Exatamente, nós vimos cultuar o Senhor Deus. Sei que muitos de nós, e hoje estamos aqui expectantes de ouvir também o Senhor a falar aos nossos corações. Precisamos de ouvir que o Senhor fala aos nossos corações. Mas nós nunca podemos também esquecer que, em primeiro lugar, nós viemos entregar o nosso culto. Amém, irmãos? Então, exatamente quando nós até pensamos, e por isso até precisamos de ter cuidado muitas vezes, quando nós cometemos às vezes aqueles excessos de dizer tipo, eu hoje não gostei do culto. E se eu estiver ao pé de si, talvez você vá ouvir uma resposta do género, estou nem aí, o culto não era para ti. Porque o culto é para Deus. Então, o nosso maior desejo não é... Vocês estão a compreender, não é que nós nos importamos o que é que nós sentimos, achamos ou deixamos de achar, ok? Não é por aí. A questão é que não é essa a nossa bitola. O culto é para Deus. Nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor. E queremos que esteja a ser de forma agradável ao Senhor. De forma que o Senhor se agrade. De forma que a Bíblia nos dá certos parâmetros, certas diretrizes. E então esta série tem sido um bocado nesse sentido. Uma espécie de uma reciclagem também de nós reavaliarmos o que é que nós fazemos, porque é que nós fazemos e com que intuito é que fazemos e o que é que realmente é essencial. Porque isto a gente pode fazer à beira da praia, à beira do rio, numa gruta, numas catacumbas, num hospital, num espaço que separamos, num auditório da Igreja Católica. Dá igual. O espaço não interessa. O que interessa é o que é fundamental. Então o que é fundamental é haver oração, haver palavra, haver cânticos e haver ofertas ao Senhor. Isso é o essencial. E então nós estamos no último ponto, no caso já vamos para a 3ª semana neste último ponto. À partida teremos mais uma. Tenho planeado apenas mais uma. E hoje, em particular, eu percebo que pode haver um tanto ou quanto, eventualmente, um tanto ou quanto de polémica, espero bem que não, mas porque eu hoje vou falar, estando a falar neste último pilar que são as ofertas, eu hoje vou falar em particular, e já de caras vou dizer, da heresia do Evangelho da Prosperidade. Ok? Eu já estou a estabelecer, pontapé de partida, já estou a estabelecer que é uma heresia. Ok? Não tem que concordar comigo, só tem que concordar com a Bíblia. Por isso não precisa concordar comigo, só tem que concordar com a Bíblia. Por isso nós hoje vamos nos debruçar exatamente nisso. Eu vou falar mais ou menos 9 pontos pelos quais exatamente nós
pegamos em verdades bíblicas, digamos assim, o Evangelho da Prosperidade pega em certas verdades bíblicas e distorce para ensinar as pessoas de uma certa forma, rejeitando todo o resto da Bíblia, digamos assim. Porque se nós colocarmos uma lupa em cima de algumas coisas, nós conseguimos criar doutrinas inventadas por nós e mais alguma coisa, para justificar tudo e mais alguma coisa, não é? Sabemos que há pessoas que se consideram cristãos e que praticam a poligamia e que usam supostamente a Bíblia para tentarem arranjar respaldo para isso, não é? Nós sabemos, inclusive, eu creio que a maior parte saberá daquele caso interessante aconteceu no Brasil, daquele pedreiro que também dizia que era pastor, que tinha usado o livro de Oseias para persuadir uma irmã lá e o marido dela a deixar que ele adulterasse com ela. Não sei se vocês se lembram dessa questão. E era um erro de leitura, simplesmente. Ele estava a ler mal o texto e eles também estavam a ler mal o texto. Ele disse, não, está aqui, vai até a mulher do teu amigo e adultera. E ele não leu que era adúltera. Que estava a dizer que era uma senhora adúltera. E ele disse, não, e adultera, então está aqui. E a irmã, sim, eu já sonhei com isso e tal, eu já falei com o meu marido e pronto, está resolvido. Passado um tempo, inclusive foram entrevistados e em plena televisão o jornalista lhe pergunta, mas não é adultera? E ele ajeita assim os óculos, afasta a Bíblia, volta a aproximar. Dá para entender assim das duas maneiras, não é? Então nós temos que ter atenção exatamente que o que nós fazemos, o que nós cremos, não é? Aquilo em que nós acreditamos tem que ser baseado na palavra. E isso, sempre, qualquer pregador até começa por falar, digamos, contra si. Eu começo a falar por contra mim. A minha principal tarefa, objetivo, desafio é que sempre eu seja plenamente honesto, segundo a palavra do Senhor, comigo e com vocês. Então, muitas vezes a palavra do Senhor vai me atacar a mim, ou vai atacar vocês, e nós temos todos que nos submeter à palavra. Não é a gente lê uma passagem, eu não concordo. Não é? Há vários relatos, eu lembro um pastor explicar que ele pegou numa passagem bíblica, estava a conversar com uma irmã sobre alguma daquelas passagens mais controversas agora, por causa da forma como o mundo está, a forma das pessoas agora pensarem e a forma como o mundo entrou dentro das igrejas, em que as pessoas muitas vezes preferem ter mais princípios mundanos do que princípios bíblicos. E nessa conversa o pastor pega na Bíblia e lê uma passagem e a irmã virou-se, pastor, eu não concordo com a sua interpretação desta passagem. E o pastor disse, eu não interpretei, eu acabei só de ler, eu só li. Agora é que eu vou interpretar, eu só li. Então o irmão ouviu o pastor a ler uma passagem bíblica e já estava a dizer, eu não concordo com a sua interpretação. Mas ele nem estava a interpretar nada, só estava a ler. Ok? Então, amados, nós todos temos que nos submeter à palavra do Senhor. Este é o nosso desafio diário, de realmente nós confiarmos mais no Senhor do que confiamos em nós mesmos ou confiamos na nossa cultura, no ambiente em que a gente está, ou nos ventos que sopram à nossa volta. Exatamente, temos essas chamadas de atenção, de nós não sermos infantis, nós não somos como meninos que vamos a cada sabor do vento da doutrina, não é? Sopra um daqui, não, agora eu acredito nisto, agora é o que está na moda, agora é o que está na moda é isto, agora eu sopro do outro lado, não, agora isto é o que está na moda, então vamos para aqui. Então nós temos que de facto pedir ao Senhor que nos capacite a compreender a sua palavra e nos faça firmes e constantes, não é? Sempre atuantes na obra do Senhor. Então, amados, vamos começar a pedir ao Senhor em oração. Depois nós vamos ler aquela nossa passagem base deste último ponto, fica em Jó 34:19, e depois então nós seguimos viagem, mas neste caso até convidava a todos aqueles que puderem já se colocarem de pé, em sinal de reverência ao Senhor. Vamos então orar, como eu disse, e depois vamos às Sagradas Escrituras. Vamos então ao Senhor em oração. Pai de amor, nós te agradecemos o teu grande amor por nós, te agradecemos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos, pois tu és bom, tu demonstras a tua misericórdia a cada dia, em todo o tempo tu és bom, tu és soberano em todas as circunstâncias. Faça chuva, faça sol, Senhor, possamos nós gozar tempos de calmaria ou estejamos nós a enfrentar tempestades, podemos saber e confiar que tu és bom, Senhor, e tu és soberano, tu estás no controlo de tudo e de todos, Senhor. Então ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando a confiança nos faltar, Senhor. Ajuda-nos de facto a saber de que tu és por nós e por isso nós não precisamos de temer quem quer que seja contra nós.
Ajuda-nos, de facto, a saber que maior riqueza não há do que ser e pertencer ao Senhor Jesus Cristo e, de facto, termos os nossos pecados nele perdoados, independentemente do nosso extrato social, independentemente de se usemos plena saúde ou tenhamos uma doença terminal, independentemente, Senhor, de estejamos empregados ou desempregados, Pai, ou sejamos patrões ou empregados, ó Pai, nós podemos sempre saber que de facto maior riqueza não há que aquela encontrada no Evangelho do Senhor Jesus, que traz salvação para todo aquele que nele crê, independentemente se é homem ou mulher, se é velho ou novo, independentemente da sua cor da pele, da sua língua, do seu país de origem, todos podemos ser em Cristo Jesus reconciliados com Deus e não temer a morte, mas sim ansiar a vida eterna. E isso sim é a maior verdadeira prosperidade que existe, Senhor. Então, se connosco aqui esta manhã, Senhor, fala aos nossos corações, fala segundo a Tua palavra e então ensina-nos neste momento, segundo as Tuas sagradas Escrituras. Ó Deus, que estejas a receber diante de Ti este culto que Te queremos prestar. Que suba diante da Tua presença como um cheiro suave, que traga agrado ao Teu coração. Tens liberdade de passear aqui no nosso meio, Senhor, tocar nos nossos corações. E não permitas que nós saiamos daqui de dentro exatamente os mesmos que nós entramos, Senhor. Eis pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, Jó 34:19. Jó 34:19 é aquela passagem que nós temos usado para este último ponto. Ok. Jó 34:19. Então, diz assim a palavra do Senhor e vamos ler, no caso, todos juntos. Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Então, até aqui a palavra do Senhor. Podem-se sentar. Então, esta passagem já estabelece uma verdade bíblica, algo que nós precisamos saber, nos apropriar e viver, é exatamente que Deus não faz distinção de pessoas, independentemente de se são ricos ou se são pobres, materialmente falando. Ele não faz essa distinção. Ele criou ambos e Ele sustenta ambos. E, de facto, criou alguns de nós para serem ricos financeiramente e outros de nós para serem pobres financeiramente. Nem é obrigatoriamente sinónimo de bênção alguém ser rico materialmente, nem é sinónimo de maldição alguém ser pobre materialmente falando. Assim nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. E como eu disse, comecei por dizer, o problema da formação da teologia da prosperidade é a sua ênfase nas passagens bíblicas, que aparentemente suportam a ideia de que Deus quer que todos sejam plenamente saudáveis, ricos e prósperos financeiramente. E por sua vez, uma abstração, fuga e até ocultação das passagens que contradizem tal tese. Nós, por exemplo, podemos ver que os próprios apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós em particular podemos lembrar Paulo e Timóteo, que foram ambos, lutavam com problemas crónicos de saúde. Sabemos que Paulo lutava com problemas de visão, assim indica inclusive, por exemplo, aquela carta em que ele no finalzinho ele diz que ele assinava aquele final da carta com a própria mão e inclusive dava aquela nota: vejam com que grandes letras eu vos escrevo. E não só isso, ele fala da igreja de Filipos, que os irmãos amavam tanto a Paulo que, se possível, iam arrancar os próprios olhos para dar a Paulo. Novamente ele a referir esta questão do problema de visão. Não só isso, e também não creio que seja propriamente motivo de qualquer controvérsia. Confesso que não me lembro agora em concreto se era na primeira, se na segunda carta, penso que é na primeira carta de Timóteo, que Paulo alerta a Timóteo que estava a sofrer com problemas recorrentes de estômago, ele a dizer: olha, até não bebas só água, bebe um bocadinho de vinho que ajuda aos teus problemas de estômago. Então, para aí, mas Paulo simplesmente não podia chegar ao pé de Timóteo e mandar
a doença ir embora. Ou Paulo não podia dizer a Timóteo: tu estás com falta de fé, estás com uma doença, é porque tu não crês realmente no Senhor. Não faz nada disso. Até recomenda uma prescrição médica de um remédio para aquele problema de saúde crónico com que Timóteo lidava. E Paulo não atesta que era falta de fé, que era pecado oculto na vida de Timóteo, que era um demónio que andava a atazanar Timóteo, nada disso. Simplesmente até recomenda uma prescrição médica. Então, como eu disse, infelizmente nós percebemos que desde a sua criação, do seu surgir mais recente, mais ou menos a partir de não tanto talvez os anos 60, mas anos 70 do século passado, até mais ou menos ao período recente, onde existem várias denominações, algumas delas são seitas, que se focam nesta questão financeira e material, que, de facto, essa teologia, como eu disse, foca-se numas passagens e deixa outras passagens de parte. Foca-se nos aspectos das Sagradas Escrituras, deixando todos os outros que completam. E nós sabemos que a teologia não se faz assim. A Bíblia interpreta-se pela própria Bíblia. E então nós temos que todas as passagens exatamente compreender sempre à luz do seu contexto e nunca tirar uma coisa ou isolar coisas, porque assim exatamente é como fazem as seitas. Assim é como fazem as seitas. Vocês devem conhecer algumas seitas que é assim, que eles gravam uma cassete de um mapa que eles aprenderam lá para interpretar. Então ele vai ler um versículo aqui, depois salta, vai ler outro versículo não sei onde, e depois salta e vai ler outro versículo, e às vezes dizendo: mas eu posso ler um bocadinho mais à frente? Não é necessário, porque para aquilo que eu quero explicar é só ler este versículo aqui, este bocadinho aqui. Eu já tive uma discussão dessas com o testemunho de Jeová, que ele queria à força que eu lesse uma passagem, e disse: mas eu posso começar um bocadinho antes e acabar um bocadinho depois só para perceber o contexto? E ele: não, mas para aquilo que a gente está aqui a falar, a gente só precisa deste versículo. Eu: calma, mas tenho um contexto, eu preciso perceber o que é que veio um bocadinho antes, o que é que veio um bocadinho depois. Não, só este versículo. Mas eu posso ler na minha Bíblia, mais atrás. Pronto, leia lá. Porque, exatamente, é muito assim, é questão de pensar uma coisa aqui, pensar uma coisa ali. A gente pode exatamente fazer um quebra-cabeças e ficar uma coisa assim, não é? Montar um palácio que não tem nada a ver depois com o que as Sagradas Escrituras de facto ensinam. Então, novamente, quando eu falo, e eu creio que eu devo falar, tal como assim eu aprendo nas Sagradas Escrituras e vejo que assim era o exemplo dos apóstolos que falavam, eles citavam até nomes de pessoas, eles citavam as doutrinas erradas e diziam: fujam dessas doutrinas. Então, igualmente, nós como cristãos, nós não somos chamados a ser politicamente corretos, atenção. Nós não somos chamados a ser politicamente corretos e não somos chamados a nos submeterem a essas regras do politicamente correto, que não se pode citar nomes de pessoas do púlpito, isso é de mau tom. Se é falso profeta, é falso profeta. E os apóstolos falavam dos falsos profetas pelo nome. Então não é porque agora a minha cultura diz que é politicamente incorreto a gente citar e dizer que o Edir Macedo é um falso profeta, que eu não vou dizer que o Edir Macedo é um falso profeta. Ok? Acho que não choquei ninguém. Então, eu estou tranquilo diante de Deus e da sua palavra. Ok? Tal e qual. Eu sou chamado, então, a pregar a palavra do Senhor e a ser fiel. E novamente, se alguém vai ensinar claramente algo que é contrário às Sagradas Escrituras, eu vou dizer: isso é uma heresia. Ou é um erro teológico, dependendo da gravidade. Não é? Isso é um erro teológico, mas eu já diria que a forma como e os frutos que causam no tocante à teologia da prosperidade é uma heresia, amados. É uma heresia. Eu conheço várias pessoas, inclusive pessoalmente, que estiveram à beira de perder a fé completamente por causa de terem passado por meios desses. Ok? Pessoas que ficaram com a vida completamente destroçadas. Divórcios. Perderam casas, perderam carros, perderam propriedades. Pessoas idosas que perderam as joias de família. Entregavam parte da reforma diretamente à igreja. Diretamente. E logo estava como que fosse uma penhora, diretamente. A pessoa vivia só com um bocadinho, o resto ia tudo diretamente lá para a seita. E de facto tem causado erros nefastos, amados. Eu conheço, inclusive eu lembro de uma história de uma mulher, de um pastor da teologia da prosperidade nos Estados Unidos, em que eles pregavam isso, que cristão não adoece.
Ou se adoece é porque ou tem pecado, ou tem demónio, tem alguma coisa por confessar, ou assim. E a esposa dele adoeceu com cancro. Ela foi obrigada a ir à frente, pedir perdão à igreja, porque estava a passar por aquele cancro. E ela não sabia bem qual era o pecado oculto que ela tinha cometido e que ainda não tinha confessado, qual era o demónio que estava a atormentar a vida dela, nem nada, mas ela estava com aquele cancro. E ela foi recriminada por toda a igreja, pelo próprio marido, até que ela partiu, ela sucumbiu àquele cancro. E até ao final da vida dela, ela foi como toda a gente a apontar o dedo, porque era culpa dela, ela estar a passar por aquele cancro. Então, amados, os frutos que as coisas produzem também mostra exatamente a índole das coisas, a base das coisas. Então, eu não vejo base bíblica para isso. Qualquer base bíblica para isso. Para alguém que passa por uma situação de doença, isto é fazer um trabalho 2.0 dos amigos de Jó. Como eu costumo bater na tecla, os amigos de Jó foram ótimos amigos, 7 dias. São os primeiros 7 dias que a Bíblia diz que eles ficaram só sentados ao lado deles, calados, só a chorar com Jó. Ótimos amigos, 7 dias. Daí para a frente, era tudo, eu não sei o quê, só teólogos ali a apontar o dedo, até culpa tua, te fizeste alguma, porque é assim que as coisas acontecem, se fazes a coisa, levas castigo de Deus, então é assim, estás a levar com o castigo de Deus. E já estava ali, não compreendo porque é que eu estou a passar, pois não entendo porque é que isto é culpa minha, porque é que é castigo de Deus sobre a minha vida. Então, amados, e mesmo que nós eventualmente não terminemos obrigatoriamente hoje, mas eu tenho 9 pontos em particular que, como eu disse, que a teologia da prosperidade usa, são 9 ensinos básicos que eles usam distorcidamente, ok? Eles usam de forma distorcida. Por exemplo, provavelmente isto é uma verdade, como eu disse, é uma verdade bíblica, mas eles distorcem a questão de que as bênçãos materiais são dadas por Deus. E podíamos usar passagens como, e neste caso eu vou ter que ir citando, e os irmãos se quiserem abrir, podem apontar também, como eu costumo recomendar, que possam trazer apontamentos ou apontar mesmo no telemóvel se quiserem. Mas nós iremos passar por algumas passagens. Então, Salmo 145, versículo de número 16. Eu vou buscar abrir e ler rápido por uma questão também de tempo. Salmo 145, versículo 16 diz: abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Depois Mateus 7:11. Isto é tipo gincana, amados. Comecem a treinar, a abrir rápido, folhear as vossas Bíblias físicas. Tragam de preferência a Bíblia física para ganharem destreza também. Então Mateus 7:11 diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, isto são verdades bíblicas, não é? É verdade que Deus nos dá bens materiais, nos dá bênçãos materiais. Mas, na verdade, novamente, para reflexão, na verdade, só por graça de Deus é que a gente recebe qualquer bem material. E não por merecimento. E está aqui logo uma grande diferença. É pela graça de Deus que nós recebemos o que quer que seja. Não é porque nós merecemos. Não é porque a gente pode bater com a mão no peito. Não, eu sou um dizimista fiel. Deus deve-me. Não. Como nós temos, inclusive na última pregação nós lembrávamos, nós só somos mordomos. Tudo o que nós temos é de Deus, não é nosso. Então, se tudo que nós temos é de Deus, não é nosso, nem o dízimo ou ofertas, ou a gente entregasse todo o nosso dinheiro para o Senhor, não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação, já é dele. Por isso, qualquer porção de bens materiais ou coisas que nós façamos para Deus, já são Deus, já é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá os dons, os talentos, a inteligência, tudo. Já é de Deus, amados. Então, nunca é por barganha. Nunca nada que Deus nos dá é por barganha. É por graça, não é por merecimento. Não é por merecimento. Amém, irmãos? Então, por exemplo, podemos pegar em Deuteronômio, esta passagem nós lemos também na última pregação, Deuteronômio 8, 17 e 18, que nos lembra essa realidade. Deuteronômio 8, 17 e 18, que diz: portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força
para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como aconteceu hoje. Então isso significa que não podemos reivindicar a Deus ou exigir dele que nos conceda bens materiais como se tivéssemos direito a eles. Exigir de Deus prosperidade é um ensino errôneo, assim como fazer campanhas para esse fim e estabelecer propósitos para alcançá-la. Prosperidade financeira. Ou seja, tipo, não, eu vou fazer aqui, não é aquela coisa do trízimo, eu vou dar 3 vezes o dízimo, porque depois Deus vai multiplicar e Deus tem que me dar 3 vezes mais. Isto é Deus, não é um plano poupança-reforma. Não é a bolsa de valores celestiais. Novamente, é qualquer oferta que nós demos a Deus, é sempre por gratidão. Deve ser por gratidão, por amor, por alegria. Lembram-se, inclusive, aquele hábito que havia no seio de Israel, a questão das ofertas pacíficas e ofertas de gratidão, que era quando, inclusive, a pessoa estava alegre e tinha recebido, digamos assim, uma grande bênção da parte de Deus. Ele, por gratidão, em ato de gratidão, eu vou ofertar, digamos assim, algo ao Senhor em agradecimento. E muitas vezes a gente esquece muito disso. A gente esquece disso. O Senhor agracia-nos com trabalho, agracia-nos com, muitas vezes, não é? É subsídio de férias, subsídio de Natal, é um bónus na empresa. E a gente, não, Senhor. Sabes como está aí a taxa do Euribor, inflação, sabes como é que as coisas estão. E nós nem demonstramos até gratidão muitas vezes ao Senhor. Não é? Não é que as coisas se resumam a dinheiro, atenção, mas é que, novamente, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos é do Senhor. Então devemos ser gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá por graça, não por merecimento. E por isso é que não é tipo a campanha do apartamento, não é? Vocês que estão à procura de apartamento, isto está complicado aqui em Viana do Castelo, vamos fazer aqui uma campanha, não é? Você vem aqui. Não é nada disso, amados. Deus vai trazer o apartamento, vai trazer, não é a casa, se assim lhe aprouver, e segundo a sua graça. Não é porque a gente merece, porque a gente é ruim. Somos complicados. Se vocês não são, eu sou. Xiii. Não é? Se nós fôssemos Deus, provavelmente nenhum de nós sobrava. Era só raios a chover. Literalmente era alguém... raio, já está resolvido. Pronto, já não há mais murmuração. Próximo, mais alguém quer murmurar? Querem murmurar? Mais alguém? Mas é que, lá está, Deus é tão gracioso, tão bondoso connosco, e tudo que nós recebemos de facto é por graça, não é porque a gente merece, é porque Ele é gracioso. Novamente, Deus não nos ama porque a gente merece. Deus ama-nos porque Ele decidiu nos amar livremente. Ele não tinha qualquer obrigação de nos amar. Ele não tinha qualquer obrigação de nos salvar. Não tinha. Caia na real. Ele não tinha qualquer obrigação de salvar ninguém. Ninguém. Por acaso Ele mandou, eu bato sempre nesta tecla, Ele mandou algum salvador para os anjos que se revoltaram contra Ele? Mandou algum salvador para reconciliar os demónios e Satanás com Ele? Mas fez diferente connosco. O ser humano bateu com a porta na cara de Deus, virou as costas, e é Deus que vai ao encontro. Já imaginaram uns anjos lá em cima? Espera aí. Os outros camaradas estavam aqui há uns tempos atrás, foi tudo chuto na bunda, foi tudo embora. Aqueles ali que ainda são menores do que nós, Ele vai agora, vai salvá-los? Vai se reconciliar com eles? Mas eu nunca ouvi nada assim. Por isso é que exatamente o Evangelho é algo assim incrível, algo que não dava para inventar. Então, espera aí. Nós devemos a Deus, certo? Ele é que nos criou, certo? Nós é que nos rebelámos contra Ele, certo? Nós é que merecemos passar uma eternidade a penar no inferno, merecemos, certo? Quem é que vai pagar por isto? Deus. A quem? A Deus. Porquê? Porque Ele é gracioso. É aquela frase, nós somos salvos por Deus, nós somos salvos de Deus
por Deus, para Deus. Nós somos salvos de Deus porque é Deus que executa o juízo. É Deus que vai julgar a todos. Não é o diabo que vai julgar. É Deus que vai executar o juízo. Ok? Não é o diabo que, como é que a gente vê nos filmes e nas séries e assim nos desenhos animados, não é o diabo que está ali com os demónios com uma forquilha lá nos caldeirões e no inferno. Isso é tudo folclore. Isso não existe. Ok? Aquilo é um sítio de tormento preparado para o diabo e os seus anjos lá penarem e todos aqueles que não se reconciliarem com Deus. Ok? Por meio de Jesus Cristo. Então, não é o diabo que vai executar juízo. Então, nós somos salvos de Deus. Ok? Depois somos salvos por Deus, porque é Deus que vem. Deus, o Filho que veio, encarnou, foi à cruz, morreu, ressuscitou e nos dá graciosamente a vida eterna. E para Deus, porque Ele, ao nos salvar, Ele não nos salva para cada um ficar na sua vidinha, cada um ficar na mesma, ou cada um ficar para o seu canto, mas Ele nos inclui na sua família, nos inclui na sua igreja, nos inclui em ligação plena, direta com Ele, por meio do vínculo do Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós. Então nós somos salvos de Deus, por Deus, para Deus. Então, devemos realmente relembrar essa verdade de que tudo o que nós recebemos, mesmo de bens materiais, não é porque a gente merece, é porque Deus é bom, é porque Ele é gracioso. Por isso, nós olhando para os nossos diferentes eventuais estratos sociais e tudo mais, nós não merecemos é nada. Aliás, a única coisa que a gente merece é a condenação eterna. A única coisa que a gente merece é condenação eterna. Por isso nós devemos, acima de tudo, trabalhar a nossa gratidão. Aprendermos a ser gratos a Deus. Aquela questão de quantas coisas é que eu hoje já recebi e por quantas delas é que eu parei tempo para agradecer a Deus. O simples facto de termos sobrevivido mais uma noite. Enquanto a gente estava a dormir, Deus nos guardou. Deus nos protegeu. O facto de a gente ter vindo até aqui, ninguém nos ter assaltado, ninguém nos ter atacado, ninguém nos ter morto, o nosso carro não ter avariado, eventualmente alguém teve... Não? Ok. Então, de facto, nós temos motivos de sobra para ser gratos e lembrar exatamente, sim, Deus dá bênçãos materiais, mas novamente não é por merecimento, é por graça. Depois, outra, a questão de que nós temos e devemos de orar por bênçãos materiais. Então vamos a 3 de João. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Terceira de João 1, 2 diz: Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. E depois Mateus 6:11, que nos diz, Mateus capítulo 6, versículo 11: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Deus pode soberanamente, e não por falta da nossa fé, responder negativamente aos nossos pedidos de bênçãos materiais. É uma realidade. É uma realidade. Lembramos, inclusive, ao caso de Paulo, novamente, que nos diz, e não há um consenso definitivo do que é que seria o espinho na carne, que Paulo sofria. E a Bíblia então nos diz que ele foi em oração 3 vezes, inclusive, ao Senhor, pedindo que ele removesse esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi: ok, vou remover? Não. Inclusive foi isso. Deus respondeu: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Podes contar com a minha graça, mas eu não vou remover este espinho que tu tens na carne. E depois ele diz, para que o poder de Deus, na fraqueza dele, nas dificuldades dele, fosse exaltado. O poder de Deus fosse exaltado na vida dele. Por isso nós podemos saber que mesmo quando nós passamos por doenças, por dor, por dificuldades, Deus tem a capacidade de transformar todas essas dificuldades e problemas em glória, em honra, em bênção para nós e para os outros. Porque é aquilo que nós muitas vezes falamos, não é? É bonito a gente ouvir o testemunho e passar pela situação.
Bonito é, que coisa boa, glória a Deus, aleluia, foi curado do cancro. Passaste tu pelo cancro? É que ele passou. Ele passou por ouvir o diagnóstico, pelas noites mal dormidas, por contar à família toda. Ele passou. E por isso é que nós precisamos exatamente de perceber que é a graça do Senhor nosso Deus, que nos tem que bastar, que nos tem de facto que ser suficiente. Novamente em Deuteronômio 3, 23 e 19, nos diz, Deuteronômio 3, 23, pois eu fiz aqui alguma coisa de errado, eu meti 23 a 19, eu vou ler do 19 ao 23, creio que. Ok, então isto é... Não, é isso. Agora já estou a perceber. É de 23 a 29. Agora é que eu estou a perceber, porque começa aqui no 23 uma passagem diferente. É isso. 23 ao 29 diz assim: naquele tempo também supliquei ao Senhor: ó Senhor Deus, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os grandes feitos que fazes. Peço-te que me deixes atravessar, para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me atendeu. Antes me disse: chega, não me fales mais disso. Sobe ao cume do Pisga, e olha para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus olhos, porque não cruzarás o Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele atravessará à frente deste povo e guiará na conquista da terra que verás. Assim, ficamos no vale, em frente de Bet-peor. Então vemos o próprio caso de Moisés. Não entrou naquela terra em que o resto do povo entrou. Ele entrou na terra prometida celestialmente falando, mas não entrou na terra prometida ao povo. Ele orou, pediu, não insistiu: Senhor, vá lá. Deus disse: não vais entrar. Não vais entrar. Então nós temos de compreender exatamente que não é por falta de fé. Não é obrigatório, ou melhor, não é obrigatoriamente por uma questão de falta de fé. Não é por falta até de fidelidade financeira que muitas vezes as coisas nos vão correr mal, digamos assim. Ou a gente vai orar e a resposta de Deus vai ser não. E não vai haver nada que a gente possa fazer, nem o pino, nem uma cambalhota encarpada à frente, que vai obrigar Deus a nos dar o que quer que seja, ou a atender positivamente à nossa oração. Então fazer campanhas de oração, estabelecer propósitos de orar no monte e jejuar, nada disso obriga a Deus a nos conceder bens, saúde e libertação de males. Ele nos atende conforme a sua vontade. O Senhor é infinitamente sábio e sabe o que é melhor para nós. E podemos contemplar isso em 1 de João 5,14. Eu gosto de dar respaldo bíblico para cada afirmação que eu trago. E diz: e é esta a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, percebam, tal como o Tiago nos avisa, muitas vezes a gente não vai obter resposta positiva às nossas orações porque nós não vamos estar a pedir coisas nem corretas, nem da forma correta. Muitas vezes a gente vai ser egoísta nas nossas orações. Outras vezes não. Mas mesmo assim, aquilo que nós devemos sempre nos alicerçar é que Deus nos responde conforme a sua vontade. E é isso que a gente deve querer sempre. A vontade de Deus para a nossa vida. Quando ainda há bocado estávamos a cantar a música Reina em Mim, não é? Fala exatamente, e a irmã Luana bem citou, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Deus não veio para ser gênio da lâmpada e conceder desejos e sonhos. Muita gente prega assim, muita gente acha que é assim. Ele vai conceder, acima de tudo, aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Por isso, pega nos teus sonhos e sacrifica-os no altar do Senhor e diz: Senhor, eu não quero os meus sonhos. Eu quero o que Tu tens para a minha vida. Eu quero que os meus sonhos sejam aquilo que Tu tens para a minha vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Novamente, Deus não é gênio da lâmpada. Novamente, está na modinha, não é? Aquelas coisas motivacionais e coaching e tal, e ter luzinha e musiquinha ambiente para fazer as pessoas chorarem, não sei o quê, e dizer umas frases de efeito e tal. Isso não é o poder de Deus para a salvação de ninguém. Aquilo que
nós temos que lembrar e saber exatamente isso, que o Senhor nos atende conforme a sua vontade. O Senhor ainda hoje faz milagres. Faz, sim. Ainda hoje faz milagres conforme a sua vontade. Por isso não é uma coisa infalível, não é uma fórmula mágica que a gente prepara aqui. Não, vai ser infalível, a gente faz isto, a gente jejua, a gente dizima, a gente ora, a gente vai ao monte, a gente faz um propósito e pum, está aí. Não, nada disso tem a ver com qualquer tipo de garantia de resposta às nossas orações. Depois, declaração de prosperidade. Declaração de prosperidade, ou seja, nós devemos declarar prosperidade sobre a nossa vida. Não declare, declare que vai acontecer, que você vai ter aquele carro. Declare, vá à concessionária, chegue lá, peça para ver o Ferrari, meta a mão em cima do Ferrari e declare que aquele Ferrari é seu. Boa sorte. E novamente, declaração de prosperidade. Salmo 22, 22. Novamente, eu leio sempre passagens que são muitas vezes usadas nesse sentido, dão aparentemente a entender segundo isso, mas novamente, como eu disse, isoladamente parece uma coisa, mas na prática depois nós virmos no contexto geral. Não é bem assim. Então no Salmo 22, 22 diz: eu então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da Assembleia, eu anunciarei o teu nome. Depois Salmo 71, 18 nos diz... Salmo 71, 18. Agora que eu estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder às gerações do futuro. E Salmo 75, 1, que diz: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Então, novamente, tudo isso é verdade, tudo o que acabámos de ler é verdade e certo, mas o erro está na crença da confissão positiva. Isto é uma questão que não foi o cristianismo que inventou isso. Ok? Nós encontramos isso acima de tudo, muito até em religiões, não só religiões de mistério, mas em coisas esotéricas e sincréticas e tudo mais. Vocês forem entrar em meios até de paganismo contemporâneo, Wicca e coisas assim do género, e coisas até muito relacionadas, que o espiritismo tem um pouco disso também, assim, temos essa questão da confissão positiva, de nós dizermos, só proferirmos coisas boas para atrairmos energias positivas. Vocês já devem ter ouvido essa questão e ouvirem essas afirmações da história das energias positivas e as energias negativas, que até que a gente não deve falar de coisas más. Não sei se vocês alguma vez já repararam aquelas pessoas quando às vezes dizem alguma coisa assim, ou falam numa catástrofe, eles batem na madeira. Não sei se sabem que isto é a ideia que é para transferir as energias negativas para a madeira. Não sei se vocês tinham essa noção. Aquela pessoa, e às vezes, na brincadeira, às vezes eu faço isso mesmo para brincar com as pessoas, para dizer, eu falo alguma catástrofe, eu bato assim na madeira para ver a reação da pessoa. Mas claro que isso não tem sentido absolutamente nenhum. Mas há pessoas que acreditam nisso. No meio do esoterismo, no meio daquelas pessoas que leem o horóscopo, amados, se você é cristão e lê o horóscopo, eu tenho pena de si. Quer dizer, pode ler para rir, agora ler e acreditar e eu já começo a ficar com medo. Mas, porque se você acha que só porque a pessoa nasceu num mês do ano, de uma data a uma data, isso vai influenciar toda a sua vida e todas as pessoas com quem você pode se relacionar e quem não se pode relacionar, misericórdia. Eu sou caranguejo. Mas, então... Se nós não podemos mesmo, como eu estava a dizer, cair neste erro da confissão positiva e realmente pensarmos que nós, ao confessarmos as coisas, ao declararmos as coisas, que isso infalivelmente vai ser sinónimo de que vai trazer à realidade. Não sei se vocês já ouviram isso, nós confessarmos, profetizarmos as coisas para trazer à realidade, não é? Trazermos à realidade aquilo que está no reino espiritual e trazermos isso à realidade. Amados, eu não sei qual foi o livro da Bíblia que foi lido. Não sei onde é que isso está na palavra de Deus. Eu já li toda. Eu não encontro onde é que diz para eu dizer isso. Que eu tenho que dizer uma coisa para aquilo passar a vir à realidade, digamos assim. Isto encontramos, é o que eu estou a dizer, encontramos nesses meios da confissão positiva, é uma coisa que existe em muitos meios esotéricos. Existem em muitas dessas pessoas que lançam búzios e tudo mais, que acreditam nessas coisas. Mas isso não é bíblico, amados. Era normal, quando havia uma catástrofe, o povo falar da catástrofe. Temos salmos a citarem as catástrofes que acontecerem. Cânticos que citam a catástrofe. Eram poemas, eles iam cantar a catástrofe que aconteceu.
Falar sobre uma catástrofe que aconteceu. Mas depois também são novamente lembrados a meditar e lembrar as graças, a misericórdia, o poder de Deus. Sim. Sim. A gente é chamado, sim, a lembrarmos, a lermos, até lermos em voz alta as passagens bíblicas que nos lembram. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente deve, sim, apropriar das verdades bíblicas. Sim, isso faz todo o sentido. Agora, não que eu da minha cabeça, eu quero a PlayStation 5 e, Senhor, traz à realidade a PlayStation 5. E há pessoas que acreditam as coisas assim, amados. Acreditam e isto prega-se. E por isso é que eu volto a dizer, nós precisamos de fazer uma reciclagem do que a gente ouve muito, ou até aprendeu, ou até se habituou, e já ouve tanto que já parece que é uma coisa normal, mas novamente, onde é que isso está na Bíblia a dizer que é para fazer assim? Onde é que a Bíblia nos dá parâmetros para a gente fazer as coisas dessa forma? Onde é que a Bíblia nos ensina que a gente faz as coisas assim? E então, nós esquecemos, não é? Ou melhor, existe, segundo essa doutrina, não é? Da declaração de prosperidade, o esquecimento de que nós somos sempre ensinados a orar, a que Deus faça conforme a sua vontade. Então, Mateus 6,10, já temos aqui aberto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós oramos, somos ensinados a orar segundo a vontade de Deus. Eu lembro-me de um pastor da teologia da prosperidade, vou meter pastor entre aspas. Eu ouvi da boca dele ele a dizer que nós deveríamos parar de orar, faz Deus segundo a tua vontade. Ele estava a ensinar a igreja que era errado a gente dizer que Deus fizesse segundo a sua vontade. Que nós devíamos era orar aquilo que nós queríamos. Porque se a gente vai pedir a Deus para fazer segundo a sua vontade, pode não ser aquilo que nós queremos. Então a gente devia parar de orar que fosse segundo a vontade de Deus, mas sim segundo aquilo que a gente queria. Era assim que a gente devia orar. Mas quando eu digo que é um pastor da teologia da prosperidade, era uma pessoa que, além de ele ser milionário, era uma pessoa super influente no meio. E aquilo era um mar de gente que estava assim, a dizer glória a Deus, aleluia, a ouvir aquilo. Mas novamente é completamente contrário ao que o resto da palavra do Senhor nos ensina. Mateus 26:42 reforça essa ideia. Mateus 26:42 nos diz: retirando-se mais uma vez, orou. O próprio Senhor Jesus a nos dar o exemplo. Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, na sua humanidade, já a perceber, não é, tudo o que ele iria, a pensar em tudo o que ele iria passar a seguir. E quando eu digo tudo o que ele iria passar a seguir, eu gosto de enfatizar, eu não estou só a falar das chicotadas, eu não estou a falar das calúnias, das cuspidelas, da nudez, eu estou a falar de quando ele fosse pregado ali naquela cruz, toda a nossa porcaria, a nossa sujeira foi derramada sobre ele. E ele naquele momento tornou-se o maior pecador da história da humanidade. Com todo o nosso pecado. Ele que nunca conheceu pecado, ele que nunca teve pecado, nunca pecou, ele tornou-se aquela massa de podridão ali naquela cruz. E em Isaías 53 diz que agradou ao Pai moê-lo. O próprio Pai, não é? Ao contrário de Abraão, que não desceu o cutelo sobre Isaac, Deus o Pai teve que descer o cutelo sobre Jesus. O Pai teve que sacrificar naquele altar o próprio Filho. O Filho que Ele tanto ama e tanto amava por nós. Para, por sua vez, nos perdoar de todo esse nosso pecado, de toda essa nossa indignidade, toda essa nossa imundícia, que foi realmente ali deitado sobre Ele. Amados, pensem bem nisto. Pensem bem na magnitude disto. Eventualmente, aqueles que têm filhos, inclusive, pensem, nós sacrificarmos o nosso próprio filho pelos outros? Para nos reconciliar com os outros? E depois, pegam nisto e dizem que o Evangelho de Jesus é sobre carros e casas e empregos. Já pensaram o coração de Deus a ver tipo este circo montado? Que se enchem estádios para se falar de casas e carros e tudo mais. Enquanto realmente depois usamos o símbolo
foi o objeto de tortura e morte do Filho de Deus, Deus o Filho, que foi morto pelo nosso pecado para nos trazer vida eterna, na presença e comunhão de Deus. E o pessoal está assim com umas palas a pensar em casas e carros e saúde e não sei o quê. Eu não estou a dizer que, novamente, e é isso que também é o outro erro, não é que, novamente, prosperidade financeira não é que isso seja sinónimo de pecado também. Conforto, não é? Bem-estar, saúde, nada disso é errado. Não é errado orar por. Atenção, não é errado. Não queria agora outra ideia. Não é errado a gente pedir, Senhor, exatamente providencia o pão de cada dia, providencia. Olha, não sei como pagar esta situação, o meu carro avariou, Senhor, providencia. Não é errado. Senhor, eu gostava de mudar para uma casa melhor, maior, que a tendência melhor. Não é errado isso. É errado meter-se no liquidificador e o que sai é só isto. É casas e carros e saúde e campanha do dinheiro para aqui, do dízimo, do bízimo, do trízimo. E quando eu estou a falar em trízimo, não estou a inventar uma coisa. Eu já vi igrejas a fazerem campanhas do trízimo, que a pessoa assumia o compromisso e dava 30% de toda a sua renda. Novamente, com fins materiais, com fins financeiros, com fins exatamente de tipo fazer um braço de ferro com Deus para obrigar Deus a atender a orações. Mas não é sobre isto que é. Isto não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não é o poder de Deus para a salvação. Vocês já pensaram? Ou já vos pareceu sequer de forma ligeira que aquilo que os apóstolos andavam a morrer, ou pelo qual eles andavam a morrer, a ser perseguidos, a ser açoitados, a ser escolhidos, era para falar em casas e em carros e em saúde e prosperidade financeira? Ou era para arrancar aquelas pessoas do reino das trevas e a trazer para o reino da maravilhosa luz do Senhor? Arrancarem aquelas pessoas do paganismo e dos falsos deuses, exatamente deuses da divindade, da prosperidade financeira e da saúde e tudo mais, arrancar e trazer para o único Deus verdadeiro, que nos perdoa de toda a nossa iniquidade. Então nós temos realmente de, como eu disse, de ponderar seriamente exatamente em que é que nós andamos, em que é que nós queremos e em que é que nós baseamos a nossa forma de pensar. Vou apenas, no dia de hoje, falar em mais um ponto, deixarei os próximos 5 pontos, para nós refletirmos, se assim Deus nos permitir. Se vivermos, o Senhor nos der saúde e o Senhor Jesus não voltar, entretanto, para a semana, nós continuamos com os próximos 5 pontos no caso. Mas então o último ponto que eu hoje iria trazer é a questão dos dízimos e a obrigação de Deus. Dízimos e a obrigação de Deus, passagem normalmente utilizada, Malaquias 3, de 8 a 11. Malaquias 3, a começar no 8, começar até ao 11. E atenção, quando eu leio estas passagens não é para dizer, não estou a dar nenhum descrédito à passagem. Atenção, só estou a dizer que são passagens que são isoladas para tentarem defender esta questão. Então, Malaquias 3, de 8 a 11 diz: Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, logo aqui, inclusive nós no versículo número 11, na versão Almeida século XXI, é traduzido já é traduzido por praga devoradora. Nas versões antigas chamava o devorador.
Então, quando nós estamos aqui a falar, inclusive esta passagem, não sei se é novidade para os irmãos, mas quando estamos aqui a falar do devorador, é a falar de um tipo de gafanhoto que havia. Ok? Nós não estamos a falar de um demónio. Ok? Deus aqui não está a falar de um demónio. Deus, inclusive, está a falar naquilo que eles lidavam, que eram os plantios e as colheitas e tudo mais. Está a falar sobre os frutos. E está a falar sobre aquelas pragas que vinham, de vez em quando, e que comiam. Inclusive, haviam cerca de 4 tipos de gafanhotos diferentes e 4 pragas que davam em alturas, às vezes, do ano diferentes. E, inclusive, nós temos uma passagem, eu agora não tenho nem memória onde é que, inclusive, fica, mas fala um que é tipo, um é cortador, outro é devorador, estamos a falar de tipos de gafanhotos diferentes. Ok? Por isso é que agora, até a Almeida século XXI, já atualizou para uma compreensão melhor da passagem que está a falar de uma praga, a praga devoradora, a praga dos gafanhotos devoradores. Não é um tipo, como eu disse, não é um demónio que persegue os cristãos não dizimistas, ok? E existe essa doutrina que é ensinada em alguns meios, que exatamente o devorador aqui é o demónio que vai perseguir os cristãos não dizimistas. Não sei se vocês já tinham ouvido, ou se é novidade, eu já ouvi várias vezes, já me tinham ensinado assim também, não é? Mas eu percebi, exatamente, aprendendo mais da palavra do Senhor, a gente percebe que não é isso que está aqui a ser falado, ok? Mas nós não temos, obrigatoriamente, no Novo Testamento, qualquer indício de que Deus condicione as suas bênçãos materiais à fidelidade nos dízimos. Caso contrário, temo que a maioria de nós estaria, neste momento, a passar fome, estaria doente e estaria desempregado. Por sua vez, quem fosse fiel ganharia direito a exigir bens materiais da parte de Deus. Novamente, eu sou dizimista, então se eu sou dizimista, agora eu quero. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, ok? Não é assim que a palavra do Senhor nos manda. Mas atenção, novamente, e como eu disse, eu em momento algum estou a falar contra a prática do dízimo. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a dizer que o dízimo não é uma condicionante, ok? Não é uma condicionante direta dos bens materiais. Há situações que sim, que é condicionante na vida particular de cada um, nomeadamente daqueles de nós que amam as riquezas e têm dificuldade muitas vezes em se desapegar das riquezas. E ao começarem a aprender a serem generosos na forma de dar, Deus começa a dar mais, porque a pessoa está com o coração no outro lado. Já não está com o coração no dinheiro, mas está com o coração na obra. Ok? Há coisas dessas, mas novamente, mas não é matemática, atenção, não é matemática. Por exemplo, como eu gosto de lembrar, foi só ao jovem rico que Deus mandou pegar em tudo, vender e dar aos pobres. Na semana passada, na pregação, no aniversário, lembramos que Zaqueu, voluntariamente, Jesus nem lhe tinha dito nada sobre o assunto. Zaqueu disse, eu vou pegar em metade de tudo o que eu tenho e vou dar aos pobres. Zaqueu, ele é que sentiu isso no desejo no seu coração. Ele quis fazer assim, dessa forma. Não foi Jesus que mandou. Ok? Então, como eu estava a dizer, há situações que são particulares na vida de cada um. Eu próprio, como eu já vos disse, eu próprio relutei vários anos com esta questão do dízimo. Eu relutei várias vezes com esta questão. Inclusive, só na minha ida para o seminário é que isso foi, digamos assim, desbloqueado na minha mente e arrancado, digamos assim, o que era errado. O meu amor às riquezas, dessa forma, foi arrancado do meu coração. E eu percebi exatamente a mais-valia e, acima de tudo, a alegria que há em podermos ser generosos. E a gente dar, entre aspas, um pontapé nas porcentagens e dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Tudo o que eu tenho é Teu. Então não quero estar aqui a contar bem. Matematicamente 10%, novos fora nada, tirar o IVA. Agora esta parte é que é de Deus. Não é assim que Deus nos chama a agir. Deus nos chama exatamente a ser, como aqui estava a dizer, o dízimo é sim uma prática bíblica que existe desde antes da lei do povo de Israel e não foi revogada no Novo Testamento, ok? Então, quando nós encontramos inclusive Abraão voluntariamente a dar 10%, não é? A dar o dízimo, no caso de tudo o que ele tinha ganho naquela batalha, a Melquisedeque, ainda não havia povo de Israel. Não havia lei de Moisés, não havia isso instituído, ok? Inclusive, como eu estava a falar na pregação da mordomia, quando nós somamos até todos os dízimos que o povo de Israel dava, eles davam cerca de 23 ponto qualquer coisa da sua fazenda toda. Porque havia vários tipos de dízimos, para várias alturas até no ano diferentes, inclusive havia um dízimo que era para eles comerem.
havia um dízimo que era para eles fazerem uma festa todos juntos e era para eles comerem, mas tinham que separar. Tinham que separar aquele dízimo ao Senhor, mas é para depois eles se juntarem e fazerem um banquete e todos comerem daquele dízimo separado. Então, novamente, como estamos aqui a dizer, e sim, nós devemos lembrar que a prática do dízimo é uma prática bíblica. Sim, é bíblico. E nós não podemos esquecer nunca que o dízimo é proporcional, ou seja, que é mediante as posses de cada um, ok? Mediante a capacidade de cada um, é aquilo que nós devemos dar. Depois o dízimo deve ser regular. Sim, nós somos chamados a regularmente, a sermos regulares na nossa forma de contribuir ao Senhor. Depois, o dízimo é a expressão de gratidão e confiança. Não é? A expressão de gratidão ao Senhor pelo aquilo que Ele nos dá e confiança que Deus nos vai continuar a suprir. Lembramos aquela passagem que encontramos em Coríntios, não é? Aquilo que cada um contribua, não é? De acordo com aquilo que decidiu no seu coração. Não com tristeza, não é? Nem de forma, digamos assim, obrigado. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é um ato de alegria. Quando a gente deve entregar, deve exatamente, Senhor, obrigado, porque eu agora já posso contribuir isto. Quem me dera poder contribuir ainda mais. Não é? Que o Senhor nos livre daqueles pensamentos de caramba, aumentaram-me o salário, vou ter que aumentar o dízimo. Que Deus nos livre desses pensamentos assim. Que Deus nos livre que a nossa carne é fácil de produzir este tipo de pensamento. Fácil a gente produzir este tipo de pensamento. E exatamente o dízimo é um ato de culto. Por isso é que inclusive é um dos pilares, não é, do nosso culto. Nós devemos ofertar como um ato de culto. Faz parte do nosso momento de culto. E isto então encontramos em 2 Coríntios, está aqui, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, versículo 7 em diante. Aliás, o versículo 7 só diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Então, é bíblico, sim, amados irmãos, é bíblico no Velho Testamento, é bíblico no Novo Testamento, sim, é uma necessidade e sim, é essa a forma por excelência pela qual o Senhor sustenta a sua obra local e também a sua obra missionária, não é? Nós lembramos, em particular, que nós no último domingo, como foi falado nos anúncios, teremos um levantamento de uma oferta missionária para missões nacionais, para trabalhos de plantação e revitalização de igrejas que estão a ser feitos aqui em Portugal. E então nós somos convidados, segundo as nossas capacidades, à parte dos nossos dízimos e de ofertas, trazermos uma oferta específica para enviarmos para apoiar e ajudar esse trabalho missionário. Mas nós lembramos exatamente, é esta a forma como Deus utiliza para sustentar a sua obra e, por sua vez, também os seus obreiros, não é? Têm que ser, devem dar o exemplo, devem ser dizimistas fiéis e ser os primeiros, não é, a dar o exemplo. E então, isto chega-nos, ou traz-nos, melhor dizendo, nós chegamos então ao momento da ceia do Senhor. Ao momento em que nós somos convidados para a mesa do Senhor. Sendo que continuaremos na semana que vem, como eu disse, do ponto 5 até ao ponto número 9. E hoje iremos sim agora nos debruçar, ou ser convidados a participar, como eu disse, na ceia do Senhor. Nós lembramos exatamente, e podemos ver aqui no quadro da ceia do Senhor, a passagem que eu habitualmente utilizo fica em 1 Coríntios, capítulo 11, a começar do versículo 23. Então nós somos lembrados e vemos na passagem que não há aqui nada a falar sobre bens materiais, ou sobre prosperidade financeira, ou sobre casas e carros e saúde. Está assim a falar naquilo que foi a maior prova de amor que nós tivemos, esta nova aliança que o Senhor Jesus fez, mas não fez com um intermédio de outros quaisquer animais. Ele fez no seu próprio corpo. Ele estabeleceu essa aliança connosco, este pacto connosco, não é? Através do seu próprio sangue.